Até aqui, vimos que a promessa do inimigo sobre a capacidade da nova arma de se esconder no relevo era real. A críptica dança da míssil com a paisagem dificultava sua detecção. Operadores tentavam ajustar os sistemas, mas as defesas convencionais, preparadas para alvos em altitudes médias e altas, falhavam diante daquela ameaça quase invisível. Diante desse impasse, o comando militar percebeu que só uma solução fora do comum poderia neutralizar o perigo. Decidiram enviar para o combate a aviação de caça, um movimento arriscado e inédito. No cenário mundial, são raríssimos os casos em que caças interceptaram mísseis de cruzeiro, e nenhum deles enfrentou um adversário tão complexo quanto aquele. No aeródromo próximo à linha de frente, o alarme soou com urgência. Um caça, entre os mais avançados da frota, estava pronto para decolar. Equipado com duas poderosas mísseis do tipo Arar de longo alcance, desenvolvidos especialmente para bater alvos rápidos e ágeis, a aeronave tinha tudo para ser um instrumento decisivo da missão. O piloto e o operador de armas passaram pela preparação pré-voo em poucos minutos, conscientes de que enfrentariam um desafio extremo, sem tempo para hesitar. A maior vantagem desse caça era seu radar com rede faseada ativa, uma tecnologia capaz de rastrear alvos quase invisíveis mesmo em meio a interferências, sejam elas naturais, como reflexos do solo, ou geradas artificialmente. Esse sistema monitorava vários objetos simultaneamente, identificando o mais perigoso com precisão. Além disso, a aeronave estava equipada com sistemas modernos de navegação e comunicação, que garantiam acesso instantâneo a dados em tempo real, vindos tanto das estações em terra quanto de um avião de alerta avançado. Tudo isso fazia do caça a arma perfeita para essa missão. Nas primeiras horas da manhã, com a luz ainda tímida do amanhecer, o caça acelerou na pista e rapidamente alcançou a altitude necessária. O piloto direcionou a aeronave para o corredor previsto pela inteligência, onde a ameaça deveria passar. As condições eram tudo menos favoráveis, a pouca luminosidade e o relevo acidentado tornavam a missão ainda mais complexa. Apesar disso, a equipe estava preparada para enfrentar o desconforto e os perigos que esse tipo de operação exigia. O caça escolheu uma posição que oferecia boa visibilidade e espaço para manobras. Enquanto isso, o controle em terra enviava atualizações constantes sobre a trajetória da ameaça. O papel central nesse jogo tenso era do avião de alerta aéreo, cujo radar poderoso captava cada movimento do míssil e transmitia as coordenadas para o caça, criando uma rede integrada de informações. Mas a pergunta que fica no ar é, será que, diante de tanta tecnologia e precisão, o caça conseguirá finalmente localizar e destruir um inimigo que parece se esconder na própria sombra da Terra? O que acontecerá quando o radar do piloto finalmente captar um sinal firme, em meio a tantos ecos falsos? Prepare-se, porque o próximo momento vai desafiar tudo o que se acredita possível em batalhas aéreas. O caça assumiu uma posição estratégica, garantindo uma visão ampla e espaço para manobras. Do solo, chegavam orientações precisas sobre a trajetória da ameaça. O papel decisivo ficou com a aeronave de detecção por radar de longo alcance, cujo potente sistema rastreava o movimento da arma inimiga e transmitia as coordenadas ao caça. Enquanto isso, as unidades de defesa antiaérea no solo funcionavam em perfeita sincronia, formando uma rede integrada de informações. Essa cooperação permitia atualizar em tempo real os dados do voo, essenciais para o sucesso da missão. O piloto ativou o radar embarcado e começou a escanear o setor à frente. Mas a dificuldade era enorme. A ameaça voava tão próxima do solo que se confundia com os inúmeros ecos refletidos pelo terreno. Mesmo com a potência do radar, a tela se enchia de sinais falsos, um emaranhado caótico que tornava a identificação quase impossível. O silêncio tenso da cabine era cortado apenas pelo som constante dos instrumentos. A equipe sabia que cada segundo contava. Após minutos que pareceram eternos, o operador da aeronave de detecção confirmou a captura estável do alvo, voando baixo. O sinal era fraco, mas firme. Imediatamente, as coordenadas, velocidade e altitude foram enviadas por um canal seguro para o caça. O tempo para agir se esgotava rapidamente. A situação exigia uma manobra complexa. O caça voava alto e rápido, enquanto a ameaça seguia lentamente, quase grudada à terra.
Era preciso alcançar uma posição por cima e atrás para garantir que o disparo da arma a ar fosse eficaz. Porém, apesar de uma orientação externa precisa, o próprio radar do caça lutava para manter a trava no alvo, perdido entre as interferências. Alguns especialistas sugeriram que a ameaça poderia estar equipada com dispositivos de guerra eletrônica, mas não havia confirmação na época. Então, algo inesperado aconteceu. A arma, obedecendo ao programa de voo, subiu por alguns segundos para corrigir a rota. Esse breve movimento a tornou mais visível para os radares. Os operadores rapidamente transmitiram as novas coordenadas, e o radar do caça finalmente fixou o alvo com clareza. No visor, a marcação ficou nítida. Os sistemas de armas entraram em modo de combate. O tempo para o ataque era mínimo, a ameaça poderia mergulhar novamente a qualquer instante. O sistema de controle realizou uma checagem automática da munição. O comando terrestre autorizou o disparo. O piloto pressionou o botão. O momento decisivo havia chegado. Até agora, descobrimos que aquela suposta arma revolucionária, exibida com pompa pelo inimigo, nada mais era do que uma velha arma retirada do armazenamento e levemente reformada para enganar a todos. Essa revelação não ficou restrita aos círculos militares, rapidamente ganhou destaque internacional, sendo analisada por centros estratégicos e especialistas ao redor do mundo. Por que esconder a verdade? A resposta é mais grave do que parece. O adversário enfrenta sérios problemas em seu complexo industrial militar. Quando uma nação é obrigada a mascarar equipamentos ultrapassados como se fossem a última palavra em tecnologia, isso denuncia dois fatos alarmantes: a falta de inovação real e a incapacidade de produzir em massa armamentos modernos. Mas o golpe não para por aí. O uso dessa antiga munição em combate expôs uma limitação ainda maior. O arsenal disponível é escasso e as promessas de centenas de unidades de armas avançadas se mostram vazias, sem fundamento sólido. Para os aliados do inimigo, essa exposição foi um choque inesperado. Aqueles que consideravam comprar essas armas hoje se perguntam se não serão vítimas do mesmo engano. A perda da reputação e da confiança pesa muito mais do que a queda de uma única arma. Do lado de cá, nossos analistas militares extraíram lições valiosas dessa operação. A interceptação bem-sucedida revelou que a guerra moderna vai além da simples batalha de tecnologias. É uma prova da capacidade de pensar fora dos padrões. Os métodos tradicionais de defesa aérea mostraram suas fraquezas diante de uma ameaça que voava rente ao solo, quase invisível para os sistemas convencionais. Porém, a combinação precisa entre a aviação de caça, as estações terrestres e o avião de alerta aéreo de longo alcance criou uma rede de proteção em vários níveis. Estamos diante de um novo paradigma, uma guerra em rede, onde informações de diversas fontes são processadas em tempo real e transmitidas exatamente onde são necessárias. Sem essa coordenação, a missão teria falhado. Agora, especialistas já trabalham para desenvolver novos algoritmos táticos baseados nessa experiência, preparando-se para os desafios que ainda virão. Afinal, será que o inimigo subestimou o poder da nossa inteligência integrada? Ou será que esse blefe era apenas o começo de um jogo muito maior? A mensagem anterior destaca um momento crucial em um confronto aéreo, onde um sistema integrado de defesa se mostrou vital para a vitória. A operação não só simbolizou a evolução na interligação de dados entre diversos meios, como também reforçou a importância do intelecto e da experiência humana em cenários críticos. O trabalho da tripulação merece uma menção especial. Em uma situação onde as tecnologias disponíveis ofereciam apenas uma visão parcial, a expertise do piloto e do operador de armas foi decisiva para o sucesso. Foi sua habilidade em interpretar informações, confiar na intuição e tomar decisões rápidas que fez a balança pender a nosso favor. Especialistas da Academia Militar afirmaram que esta operação se tornará um modelo de como manter a calma e a confiança, mesmo quando as chances de vitória parecem escassas. O incidente envolvendo a revelação da nova tecnologia de mísseis alterou radicalmente o cenário. O adversário, que esperava um sucesso estrondoso e um efeito midiático, encontrou exatamente o oposto. Suas reivindicações de superioridade tecnológica agora são vistas com desconfiança, e a ideia de um superarmamento se mostrou desacreditada.
Para nós, esse episódio foi uma confirmação. Apostar no intelecto, profissionalismo e na integração de tecnologias se mostrou eficaz. O interceptor que neutralizou a ameaça no ar não será lembrado apenas como um triunfo militar, mas como um símbolo de como antigas crenças na invulnerabilidade puderam ser desfeitas em poucos momentos. E a grande lição a ser aprendida é que, no mundo contemporâneo, não é apenas a quantidade de mísseis ou o espetáculo das apresentações que definem a vitória, mas sim a capacidade de desmascarar o blefe do adversário, se adaptar aos desafios e mobilizar todos os recursos disponíveis na defesa da nação. Por que o mundo ainda subestima o potencial de um ataque furtivo? Será que estamos apenas esperando um novo confronto para descobrir a verdade? Será que uma arma moderna pode ser só um fantasma, uma ilusão criada para intimidar? No meio da tensão, o momento decisivo chegou. O piloto pressionou o botão, e a silenciosa máquina saltou da base com um impulso seco e poderoso. Na tela do cockpit, a trajetória da ameaça ficou clara, uma linha brilhante cortava o escuro do céu como um risco de condenação. Mantendo a mira firme, o piloto guiava o míssil, ajustando cada centímetro da rota. À medida que a distância diminuía, o míssil ativou seu sistema de calor, buscando o verdadeiro alvo com precisão mortal, como uma fera sentindo sangue no ar. Um clarão intenso explodiu no vazio, um sinal visual inconfundível de impacto. Poucos segundos depois, as estações terrestres confirmaram, a marca da ameaça desapareceu dos radares, e o avião espião no céu negro confirmou que o sinal se extinguia para sempre. A ameaça estava neutralizada. O caça iniciou o retorno ao campo de pouso, enquanto a tensão dava lugar a uma calma controlada. Na chegada, especialistas apressaram-se para extrair dados do gravador, vislumbrando o quadro completo dessa operação sem precedentes. Tudo indicava sucesso absoluto, um feito que mudaria para sempre os registros militares. Quando a equipe de engenheiros chegou ao local onde os destroços caíram, um silêncio de surpresa tomou conta. Em vez do esperado material ultramoderno, encontraram peças desgastadas, corroídas pelo tempo, forjadas em ligas metálicas simples, ultrapassadas e nada condizentes com o que haviam anunciado. As inscrições em cirílico, legíveis mesmo entre as ferrugens, remetiam a modelos soviéticos dos anos 1980. Era como se um fantasma do passado se apresentasse diante deles. Análises detalhadas trouxeram a verdade à luz. Aquela nova arma não passava de uma versão envelhecida de um míssil soviético, talvez maquiada com elementos modernos, mas longe de ser a inovação revolucionária exibida dias antes. A ostentação do inimigo revelou-se um blefe, uma tentativa desesperada de criar uma imagem de superioridade tecnológica, que desmoronou no momento da prova real. Afinal, o que esconde a guerra por trás de seu brilho e fumaça? Muitas vezes, só o silêncio dos destroços denuncia a verdade que se nega em palavras. E este momento entrou para a história, pela primeira vez, uma combinação audaciosa de estratégia, coragem e tecnologia derrubou um mito. Mas será que a ilusão está mesmo acabada? Ou apenas nós acabamos de descobrir que nem tudo que brilha é moderno? A resposta, como sempre, está nas sombras da próxima batalha. Você já imaginou um momento em que a história militar é reescrita diante dos seus olhos? Recentemente, um evento surpreendente aconteceu. Pela primeira vez, uma moderna mísseis de cruzeiro de longo alcance foi abatida no ar por um caça, utilizando uma arma Arar. Essa conquista não foi apenas o resultado da bravura dos pilotos, mas também do empenho dos operadores em terra e dos engenheiros militares. Mas o que aconteceu depois dessa vitória foi ainda mais chocante. A mesma mísseis que foi exibida como um símbolo de invulnerabilidade poucos dias antes, revelou sua verdadeira face. Especialistas analisaram os destroços e fizeram descobertas que abalaram as expectativas. Em vez de um avanço tecnológico, encontraram uma imitação, uma fachada que escondia a falta de real eficácia. Hoje, você descobrirá os segredos por trás desse chamado superarmamento e o que estava oculto na mais recente invenção do inimigo. Dias antes, o comando adversário organizou uma apresentação em um formato fechado, onde a nova mísseis de cruzeiro foi revelada. As imagens rapidamente se espalharam, mostrando um design moderno,
com um corpo aerodinâmico, asas compactas e elementos que sugeriam tecnologia avançada. Os desenvolvedores pareciam ter a intenção de criar não só um armamento funcional, mas também visualmente impressionante. Os especialistas que analisaram as fotos especularam que a mísseis estava otimizada para velocidade e manobrabilidade, mas as avaliações precisas eram complicadas. Durante a apresentação, o inimigo fez declarações grandiosas sobre as capacidades da mísseis, afirmando que ela poderia atingir alvos a uma distância de até 3.000 quilômetros, tornando-a uma das mais longas de sua categoria. Além disso, alegaram que a mísseis possuía um aumento na ogiva, capaz de obliterar alvos fortificados. A ênfase foi dada às tecnologias de furtividade, destacando que a mísseis poderia voar a altitudes extremamente baixas, contornando o terreno e dificultando sua detecção por radares. Essa exibição, que parecia um marco tecnológico, rapidamente se tornaria o cenário de um desfecho inesperado. O que realmente estava por trás daquela fachada brilhante? Prepare-se para descobrir a verdade que se esconde nas sombras dessa operação militar. A cena estava tensa. O piloto, ciente da responsabilidade em suas mãos, pressionou o botão. Com um movimento repentino, a míssil lançada saltou de sua plataforma e mergulhou em direção ao alvo. No visor, a trajetória da arma se fez visível, enquanto o piloto mantinha o foco em sua missão, ajustando os parâmetros com precisão. À medida que se aproximava, o míssil ativou seu sistema de homem térmico, aumentando sua taxa de acerto. Então, um clarão cortou a escuridão. O impacto fora confirmado quando a equipe de solo relatou que a marca do alvo havia desaparecido das telas. Um alívio percorreu a equipe ao ouvir que o sinal sumira para sempre. O inimigo estava, finalmente, neutralizado. O caça, agora em rota de volta ao aeródromo, trazia consigo a vitória de uma operação considerada única em sua essência. Ao pousar, os especialistas imediatamente começaram a analisar os dados coletados, convencidos de que tudo havia transcorrido como planejado. Assim que as informações começaram a ser processadas, a equipe se dirigiu ao local onde fragmentos da arma haviam caído, em uma área desabitada, evitando danos à infraestrutura. No local, os destroços estavam espalhados por uma vasta área. Contudo, o que inicialmente atraiu a atenção dos engenheiros foi a materialidade das partes recuperadas. Ao invés de tecnologias modernas de compósitos, encontraram ligas metálicas antigas e sinais de corrosão. As marcas presentes nos fragmentos mostravam números de série em cirílico, datando do período da década de 1980, padrões que remetiam à era soviética. A investigação se aprofundou, revelando que a arma abatida na verdade não era uma tecnológica novidade, mas uma antiga míssil de cruzeiro, que, talvez, tivesse recebido algumas modificações superficiais. O que antes parecia uma apresentação grandiosa do inimigo, agora se revelava um claro blefe. O que viram após a operação era o legado obsoleto de uma era passada, uma manobra que tentava aparentar supremacia tecnológica, mas que, na verdade, descortinou-se como um símbolo de fraqueza. Como uma lembrança distorcida de poder, as expectativas do inimigo desmoronaram, deixando um eco de ironia no ar. Com que outras surpresas o mundo poderia se deparar, ao olhar por trás das cortinas da ostentação? Recentemente, o mundo assistiu a um evento que alterou as percepções sobre a supremacia tecnológica no campo militar. O que parecia ser uma revolução em armamentos revelou-se, na verdade, um reflexo de um passado não tão glorioso. Após uma apresentação pomposa, onde uma nova e suposta armada de mísseis foi alardeada, a realidade dos fatos se desdobrou de maneira surpreendente. Durante essa apresentação, o inimigo havia exposto uma nova geração de mísseis, com promessas de performances incríveis e tecnologia de ponta. Mas, em um reviravolta inesperada, a realidade se revelou bem diferente. Análises cuidadosas após a interceptação do míssil mostraram que se tratava, na verdade, de uma antiga relíquia dos tempos da Guerra Fria, disfarçada com algumas modernizações externas. Essa descoberta deixou especialistas perplexos e questionando a verdadeira capacidade tecnológica do adversário. Como conseguiram manter essa ilusão por tanto tempo?
A interceptação bem-sucedida de um míssil pela Força Aérea com armamento ar-ar não apenas deixou claro o embuste que envolvia nova tecnologia, mas também enfatizou que a cooperação entre as forças aéreas e operações em solo pode superar ameaças complexas. Em um ato ousado, um caça foi empregado para neutralizar a ameaça, um feito raro na história militar. A operação não só foi uma vitória estratégica, mas também uma confirmação de que a rapidez, a flexibilidade e a coordenação tática são mais poderosas do que ilusões de invulnerabilidade. Conforme as investigações sobre os destroços avançavam, ficou claro que o míssil apresentava características de um projeto de mais de 3 décadas. Os componentes, embora modernizados, estavam baseados nas fundações de tecnologia obsoleta da antiga União Soviética. Era evidente que o inimigo tentava criar uma fachada de inovação, mas, na verdade, estava utilizando velhas artimanhas para assustar, tentando manipular as percepções e inseguranças. Naquele momento, a dúvida pairava no ar: quão mais profundo estava o engano? E que outras surpresas poderiam aguardar o planeta, ao se questionar o que estava por trás de tanta ostentação? As revelações tornaram-se virais, propagadas por análises de centros de pesquisa e veículos de comunicação, mudando completamente a narrativa da guerra tecnológica. O eco da ironia e da fragilidade do adversário ressoava, levando muitos a se perguntarem sobre o verdadeiro estado da inovação militar global. Neste cenário, fica a pergunta: até que ponto as ilusões de poder podem sustentar um exército? A verdade, por vezes, pode ser mais poderosa do que qualquer artefato de guerra. Você já parou para pensar no momento em que a história da guerra se ajusta e redesenha sem aviso? Imaginemos isso: há poucos dias, uma impressionante apresentação militar anunciou ao mundo um novo míssil de cruzeiro de longo alcance. No entanto, em um desfecho dramático e inesperado, esse mesmo míssil foi derrubado no ar por um caça, utilizando um ataque ar-ar. Como isso foi possível? A resposta está não apenas na habilidade dos pilotos, mas no trabalho incansável das equipes de terra e dos engenheiros militares. Essa conquista ressoaria por dias, enquanto o míssil, antes mostrado como símbolo de invulnerabilidade, revelava sua verdadeira essência. Após a análise dos destroços, especialistas descobriram que o que parecia um avanço tecnológico era, na verdade, uma mera ilusão, uma imitação disfarçada sem real eficácia. Você se pergunta: que segredos estavam escondidos nesse chamado superarmamento? O adversário fez questão de alardear os feitos de seu novo míssil em uma apresentação secreta. As imagens que surgiram pela internet mostravam um design fascinante, corpo aerodinâmico, asas compactas e uma aparência futurista. Especialistas, ao analisarem as imagens, especulavam sobre a capacidade do míssil ser otimizado para velocidade e agilidade, mas isso era apenas o começo. Na apresentação, grandes promessas foram feitas. O inimigo proclamou que seu míssil poderia atingir alvos a até 3.000 quilômetros de distância, e que suas ogivas eram capazes de destruir até os mais fortificados dos alvos. Além disso, tecnologias de invisibilidade foram exaltadas, destacando que o míssil poderia voar a uma altitude tão baixa que seria quase impossível detectá-lo. Contudo, o que realmente se escondia sob essa belíssima fachada? E então, em um giro surpreendente dos eventos, menos de uma semana após essa apresentação impressionante, nossos sistemas de alerta começaram a detectar um objeto desconhecido se aproximando. Os dados da telemetria indicavam uma trajetória estranha e uma velocidade alarmante. O que era aquilo? Poderia ser o temido míssil que todos acreditavam ser imbatível? À medida que se aproximava, a dificuldade em identificá-lo crescia. Voando em altitudes extremamente baixas, o míssil usava o terreno como seu escudo, confundindo os radares. A situação era crítica. Nossa defesa aérea, tradicionalmente eficaz, estava em apuros. A solução exigia pensamento rápido e decisões ousadas. Foi nesse momento de tensão que a equipe decidiu ativar a Força Aérea. Um caça avançado foi preparado para entrar em ação, armado com mísseis ar-ar de longa distância, especialmente projetados para enfrentar alvos velozes e ágeis. O clima era de receio, mas os pilotos estavam prontos para o que viesse. Tirando proveito de novas tecnologias, o caça podia manter o foco em múltiplos alvos, mesmo em meio a interferências.
E assim, sob a escuridão da manhã, o caça decolou, quase como um predador em busca de sua presa. Com os dados das operações em mãos, o piloto se moveu habilmente para a zona onde esperava encontrar o alvo. A pressão aumentava, e o ambiente hostil tornava tudo ainda mais desafiador. Enquanto o caça se posicionava, o radar avançado continha as informações vitais necessárias. O momento chegou. O sinal do míssil foi captado e ajustado. A distância encurtava rapidamente, mas o tempo estava se esgotando. Poderia ser a última chance antes que o inimigo desaparecesse novamente no solo? Um movimento imprevisível do míssil o fez emergir momentaneamente da obscuridade, tornando-o claramente visível para os radares. Era a oportunidade necessária. Com o sinal captado, o sistema de armamento foi colocado em modo de ataque. E, num gesto decisivo, o piloto lançou o míssil em direção ao alvo. A explosão coloriu a tela. O objetivo foi atingido. Mas as descobertas feitas logo depois foram ainda mais chocantes. Os destroços caíram em um território isolado, e as análises revelaram que o inimigo apresentava como um novo avanço era, na verdade, uma antiga arma soviética, levemente modernizada. O que era para ser um marco na tecnologia bélica tornou-se um sinal de fraqueza. O sonho de superioridade mostrava suas rachaduras. O mundo viu que atrás de um brio militar recém-descoberto, havia apenas o eco de um passado que ninguém esperava. A verdade estava à vista. O adversário tinha sido desmascarado. E, neste conflito, a defesa havia se transformado em um triunfo selvagem. Mas quais seriam os próximos movimentos? O que mais poderia estar escondido sob o véu da guerra e das promessas vazias?